Salve, salve, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, depende do horário que você está assistindo a esse vídeo aqui no canal. Moçada, estamos partindo então para a questão de número 4, a penúltima questão dessa prova Publiconsult 2022, realizada outubro passado da Prefeitura de Jacareí. E aí, estão gostando desse tipo de resolução? Estão gostando desse tipo de conteúdo? Se sim, coloca aí nos comentários abaixo o que você está achando. Você sabe que isso é de muita relevância e muita importância para a gente. Mas, se você ainda quer continuar na resolução, fica comigo que após a vinheta eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Salve, galerinha! Professor Evandro na área. Moçada, a quarta questão, então, como eu prometi, sem delongas, vamos direto para ela. Só lembrando, né, para que você continue acessando esse conteúdo, essas resoluções continuem aqui no nosso querido canal Gramática 1000. Vamos lá, moçada, vamos fazer aquele acordo maroto aí que já vínhamos fazendo, né? Você já se inscreveu, já deixou aquele joinha maroto aí pra gente, ativou os sininhos para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um conteúdo assim como esse? Se sim, só meu muito obrigado para você. Beleza então, moçada? Feito aí o nosso merchan, vamos lá para a nossa questão. Vem comigo a questão de número 4, então. Moçada, na questão de número 4, o que nós temos aqui agora? Pô, não sei não, professor, o senhor está na frente aí, né? Beleza, vamos lá, vamos sair da frente aqui. Na questão de número 4, ela fala assim, ó. Assinale a alternativa que contém plural incorreto dos adjetivos compostos. Opa! Plural de adjetivo composto. Você sabe como que um adjetivo composto se comporta? Não? Não tem problema, meu queridinho, minha queridinha. Vem comigo, vamos trabalhar um pouquinho esse conteúdo. Vamos lá, que eu vou fazer aqui algumas indagações sobre plural de adjetivo composto. Vamos lá. Beleza, moçada, estamos aqui de volta. Vamos falar um pouquinho aí sobre adjetivo composto. Primeiramente, adjetivo é adjetivo. Tem valor qualificador. E por que composto, né? Ele é composto porque ele tem dois radicais. Então, você vai ter lá, por exemplo, a palavra surdo, mudo. Você vai ter a palavra lá, por exemplo, azul, celeste. Você vai ter lá a palavra, por exemplo, verde, oliva. Também temos aí como exemplo a cor de rosa, como adjetivo. O que mais? Posso ter aqui a ideia de, por exemplo, luso brasileiro. Ok? Bom, então todos esses exemplos que vocês estão vendo aí, ó, são adjetivos compostos. Beleza, mas como que um adjetivo composto se comporta em relação ao plural dele? Então nós temos uma única regra, diferentemente do substantivo composto. Então, se você tem dúvida na regra do substantivo composto, coloque aí nos comentários que terei o maior prazer em fazer uma aula exclusiva para você, tá bom? Mas vamos lá, estou falando de adjetivo composto. Como que o plural do adjetivo composto se comporta? Tem uma regra única para ele. Se o seu adjetivo composto é um adjetivo que não cai em uma exceção, aí você vai dizer, poxa, professor, lá vem o senhor falando de exceção, né? Sim, se o seu adjetivo composto não faz parte de uma exceção, ele deve flexionar somente o último elemento. Por que o último elemento? Porque às vezes o seu adjetivo composto pode ter mais de dois. Mas se ele tiver somente dois, então você vai flexionar só o segundo. Então isso vai acontecer com quem? Isso vai acontecer, por exemplo, com o luso brasileiro que você está vendo ali, ó. No caso aqui de luso brasileiro, se eu quisesse fazer aqui, por exemplo, um plural dele, eu poderia dizer assim, ó, mulheres luso
O primeiro não vai variar, e aí sim o segundo, ó. Brasileiras. Observe que esse brasileiras está se flexionando conforme o substantivo que ele faz referência. Mulheres, tá vendo? Então, mulheres, luso, brasileiras. Perfeito. O que mais que eu posso ter? Eu poderia ter aqui, por exemplo, a palavra verde, amarelo. Beleza? Verde e amarelo. Opa, o que a gente sabe aqui do verde e amarelo? Então, a gente sabe, né, que nós temos aí as camisas da seleção, né? Então, as camisas, que passa, né, a ser o nosso substantivo. Camisas o quê? O primeiro não varia, então verde, o segundo vai variar, ó, amarelas. Perfeito. Então, eu tenho ali, ó, mulheres luso-brasileiras, aquele adjetivo ali também é chamado de gentílico, adjetivo pátrio, tá? O de baixo é um adjetivo comum, então eu tenho lá 2 adjetivos, então eu tenho um adjetivo composto formado por 2 adjetivos, tá vendo, ó? Luso-brasileiro são 2 adjetivos gentílicos, pátrios. Verde e amarelo são 2 adjetivos indicativos de cores e não são exceções. Professor, por que o senhor está falando isso? Quem são as exceções, então? A primeira exceção que nós temos é o surdo-mudo que está lá em cima. Naquele caso, surdo-mudo vai se flexionar diferentemente dos seus irmãozinhos ali com ambos. Então, eu vou dizer aqui que eu vou ter homens. Esse homens aqui ficou ruim, hein? Vamos acertar aqui, ó. Homens surdos, mudos. E mulheres surdas, mudas. Ok? Então, nós temos aí a nossa primeira exceção. Depois, nós temos outras exceções, que é o azul celeste e o azul marinho. Então, eu posso chamar a atenção aqui também, ó, assim como o azul celeste, também vai servir o azul marinho. Ok? Também vai servir aqui o azul marinho. Ambos são invariáveis, não flexionam. Então, esses 2 aqui não podem ir ao plural. Tá? Então, são blusas azul celeste, são camisas azul marinho. Tá? Essas aí não podem para o plural. A terceira aqui é uma proposição. Qual? Se você tem um adjetivo composto onde o segundo elemento, o segundo elemento é um substantivo. Então, esse camarada aqui, ó, ele é um substantivo. Se o segundo elemento seu é um substantivo, então a expressão também fica invariável. Então, são blusas verde-oliva, são as fardas verde-oliva, são os carros verde-oliva, eles não vão variar. E a outra é quando você tem essa expressão cor de, que pode ser explícita, como está aqui, o cor de, tá vendo? Mas ela também pode não ser explícita. De qualquer maneira, se eu conseguir encaixar essa locução, né, essa expressão, não é locução, essa expressão cor de, o adjetivo da indicação de cor ficará invariável. Então, são blusas cor-de-rosa, saias cor-de-rosa, ou simplesmente, se eu dissesse assim, ó, camisas rosa. Tá vendo? Não pode ir ao plural. Por quê? Porque entende-se que eu estou falando camisas da cor de rosa. Assim como você vai escrever camisas, blusas, saias, laranja, calças cinza, tá vendo? Porque eles eram substantivos por natureza, passaram a ser qualificadores e ficam, então, invariáveis. Beleza, moçada? Então, fizemos aqui uma revisão rápida do que é plural de adjetivo composto. Então, só para a gente ficar na memória, se o teu adjetivo composto é formado por 2 adjetivos que não são exceções, então só varia o segundo.
Se é uma exceção, que exceção é esta? A exceção surdo-mudo, que variam os dois. E azul celeste, azul marinho, que são invariáveis. Qualquer adjetivo na indicação de cor, onde o segundo elemento é um substantivo, é invariável. E também na indicação de cor, onde você tem a expressão cor de. Isso também vai fazer com que o seu adjetivo fique invariável. Beleza, moçada? Tranquilidade? Vamos voltar lá para a questão rapidinho. Vem comigo. Beleza. Voltamos aqui na questão. Então ele está falando assim, ó, assinale a alternativa que contém plural incorreto. Então aquilo que eu já falei para vocês, né? Então vamos fazer a nossa parte aqui. Qual é a nossa parte? No incorreto aqui a gente vai lá e destaca o incorreto, né? Já que ele quer o incorreto, vamos destacar o incorreto, para que nós não caiamos na pegadinha de ir lá na alternativa, nossa, marquei o correto e ele queria o incorreto. Não podemos fazer esse tipo de situação, ok? Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Vamos lá, beleza. E aí ele fala assim, ó, hoje a empresa entregou os uniformes azuis marinhos. Não, entregou os uniformes azul marinho. Lembrem-se, isso aqui é uma exceção na indicação de cor, assim como azul celeste, ok? Então, ele é invariável. Então, já achamos a nossa incorreção aqui, ó. A letra A já é a nossa resposta. Foram duas as guerras sino-japonesas. Ó, sino é adjetivo pátrio, japonês é adjetivo pátrio. Dois adjetivos que não são exceções, então varia somente o segundo, corretamente. Todos os padrinhos usaram gravatas verde água. Opa! Isso aqui é uma indicação de cor, onde o segundo elemento, tá aqui o segundo elemento, ele é para você um substantivo. Tá vendo? Isso aqui é um substantivo. Se ele é um substantivo, então, corretamente, ele fica invariável. Mesmo que eu tenha gravatas aqui no plural, ele não pode variar, isso aí está correto. E no zoológico havia várias espécies de ave. Latino, adjetivo pátrio, americanas. Opa, observe que aves americanas, ou seja, foi para o feminino plural, concordando com o substantivo que está no feminino plural. Por quê? Dois adjetivos que não caem na exceção, vai variar somente o segundo, perfeito? Isso foi o que nós vimos ali na nossa revisãozinha. Agora vamos ver o que o site lá, se eu clicar aqui no Info Escola, o que ele fala para a gente? Vamos lá, vem comigo. E aí aqui ele está falando especificamente da mesma maneira como eu expliquei lá para vocês. Então ele fala que nos adjetivos compostos só o último elemento vai para o plural. Então tá lá, ó, cantor norte-americano, cantores norte-americanos, ok? Depois ele me dá o exemplo lá de azul marinho, azul celeste. Ele ainda fala que os invariáveis é quando o segundo elemento ou o último elemento for um substantivo. Então eu tenho lá verde bandeira, verde abacate, vermelho paixão. Também são invariáveis quando você tem a expressão da cor de, então blusa cor-de-rosa, né? Blusas cor-de-rosa. E flexionam ambos os elementos quando você tem lá surdo-mudo. Beleza, moçada? Então isso aí está de acordo com o que nós falamos anteriormente. Beleza? Vem comigo, vamos voltar lá para a nossa questão, alternativa correta. E aí, moçada, aquilo que eu falei para vocês. Passo a passo, vamos terminando mais uma questão. Se você gostou, deixa aquele like, compartilha, comente e eu só tenho a agradecer por isso. Vamos para a próxima questão, porque você já sabe, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, forte abraço, Deus abençoe, até a próxima e última questão.